Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo Saig. Esse é o Cafezinho das 10, o seu programa semanal, onde eu converso com profissionais da área de recursos humanos, ou, como é o caso desse nosso episódio, profissionais que cuidam, que lidam, que são especialistas em assuntos ligados à RH, à área de recursos humanos. Hoje eu vou falar com a Ana Dobatti sobre prevenção de assédio. Conheci ela por intermédio da minha sempre querida Mariana Pereira, e eu adorei o tipo de trabalho e de conhecimento que ela vem desenvolvendo. Ana, bom dia, como é que você está? Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada aí pelo convite nesse cafezinho. Papo bem interessante, né, e urgente. Exatamente, acho que você trouxe duas palavras que ficaram martelando desde a nossa última conversa, urgente e interessante. Ana, você não trabalha diretamente com recursos humanos, tudo bem que hoje você trabalha próximo, né? Então, como eu sempre falo, para a gente começar esse nosso papo, conta um pouquinho de você, quem é a Ana no mercado de trabalho, ou talvez quem foi a Ana e quem é a Ana hoje. Ana hoje é fundadora da Livre de Assédio, conta com 5 anos trabalhando, né, com prevenção ao assédio. Digo isso que, obviamente, a gente tem que ter a cultura da prevenção e não da reação. Então, hoje eu trabalho com empresas que são de segmento bem masculinizado, que a gente precisa entender que não é só uma palestra que vai resolver, mas também a gente olhar para os processos internos, para compliance. Então, essa é a Ana hoje, que já conta com essa experiência, mas que antes disso veio do meio corporativo. Né? Eu atuei em empresas de grande porte, algumas são das maiores da América Latina, de culturas bem diversas, em segmentos diferentes. Então, isso foi bem interessante para contar para essa jornada que eu estou hoje, que é justamente conseguir olhar qual é o desafio que essa mulher, ou homens também, que apesar de serem minoria, também passam por situações de assédio moral, eventualmente assédio sexual, se confrontam no ambiente corporativo, para ter uma abordagem muito assentada na realidade, que faça sentido para o dia a dia corporativo e não vire só, fiz uma palestra no Dia das Mulheres e resolveu, para eu não levar multa, né? Eventualmente, agora que está falando de lei, o Ministério Público do Trabalho. Excelente, Ana. E quando que você decidiu ter essa ideia de trabalhar com esse tema, que é um tema que, principalmente aqui no Brasil, super espinhoso, muitas vezes as pessoas não querem falar. Teve algum episódio que você viu, que você testemunha, que você viveu? Teve, por exemplo, uma luzinha que falou, cara, eu preciso falar sobre isso. Quando que isso começou a pautar, talvez, a tua vida pro profissional? Olha, tem aí tempos e movimentos bem interessantes. Dizer que eu passei por situações de assédio sexual e moral, sim. E aí eu te digo que a maioria das mulheres, para não dizer todas, porque a gente tem uma estatística muito triste, que a cada 1 segundo, uma mulher é assediada no Brasil, segundo o Instituto Maria da Penha. E essa pesquisa não tem recorte se esse assédio acontece quando está no ônibus, quando está na balada. Não. Então, significa que esse assédio, ele também invade espaço de trabalho. Eu trabalhei como repórter no começo da minha carreira, então cobri futebol, cobri polícia, cobri política. Então, não preciso dizer que esse lugar aí de masculinidades tóxicas, eu fui confrontada enquanto profissional. Mas eu vou te dizer o que me marca, porque depois eu faço uma migração para o meu corporativo, mas antes disso eu tive uma carreira internacional. E eu vou dizer que para toda empreendedora ou empreendedor tem aquele momento eureka, do tipo, tem alguma coisa aqui que tem uma oportunidade. Um começa que eu trabalhei em Dubai, com muçulmanos, e aí eu dizia, tem alguma coisa estranha, porque aqui eu sei que eu estou numa cultura que me deixa tensa, porque tem um choque cultural, tem uma outra religião, eu tinha que andar, certo grau, não usava o hijab, mas tinha que me cobrir toda, mas eu não sentia aquela hostilidade de certos comentários maliciosos, vamos colocar assim. Quando vinha alguma coisa de gênero, era algo muito explícito, tipo, isso não cabe para uma mulher. Então, tinha machismo sim, mas, por outro lado, a malícia não estava ali. E aí foi quando eu entro no mercado corporativo e eu começo a ver que essa malícia dessa cultura brasileira que tinha, tão permissiva no ambiente de trabalho, então também volto para o Brasil e vou trabalhar em ambientes masculinizados, em indústria, então eu era minoria ali. Então eu começo a olhar, tipo, olha que só, que estranho, né? Uma cultura brasileira, onde a gente já tem mulher ocupando tantos espaços, onde a gente tem uma liberdade de circular, eu não vejo essa malícia que eu não eu vejo essa malícia que eu não encontrava no ambiente supostamente mais hostil para as mulheres. Começa aí o incômodo. Trabalhei, por outro lado, numa empresa chamada Natura, que é minha referência, de ter ouvidoria, de ter uma cultura de respeito, ainda que não se abordasse diretamente. Isso é assédio? Pode, não pode? Compliance?
tinha ali uma ouvidoria e ali comandos muito claros, que se algo acontecesse, você tem uma ouvidoria que funciona. Então, para mim, depois de transitar em outras empresas, em outras culturas, com outros RHs, em outros processos, começou a me dar o subsídio para o trabalho que eu faço hoje nas corporações. E saber também como funciona. De ter um RH atuante, também confrontar RHs que não atuam, que não sabem atuar, não conseguem identificar que isso é um problema. Então, isso me deu um repertório e uma robustez. Mas, para ser bem sincera, o eureka mesmo, tipo, agora eu vou fazer um negócio, foi num bar, quando eu sofri um assédio. Estava viajando sozinha, no Uruguai, e aí foi o garçom que veio ter uma intervenção, se posicionou ali eticamente, eu fiz, olha aí, homens também podem fazer parte dessa cadeia, né? Homens podem entender também que tem um papel de intervir, de acolher e tomar uma decisão ética e é o cliente, você que se ferre, e não reproduzir essa violência que a gente tem no nosso dia a dia contra as mulheres. E aí começou a trilha de modelar, criar um negócio e ir para o mercado. Como a gente pode classificar e definir assédio? E aí eu já quero fazer uma pergunta que pode parecer também muito simples, né? Mas, eventualmente, se eu tenho dúvida, outras pessoas também podem ter. Qual a diferença de estupro para assédio? É tão simples quanto parece ou não? Tem ali uma zona cinzenta, tem talvez algo além disso? Eu acho bem interessante você trazer essa pergunta e te agradeço. Até porque eu não vou trazer o juridiquês aqui e a abordagem que eu sempre levo, porque ninguém é obrigado a ser advogado para conhecer seus direitos, né? Exatamente. Então, né, Eduardo, assim, é isso. Se a gente quer conversar com quem está na ponta, que não teve acesso, às vezes, até um letramento formal, você trazer aqui um desafio de ir para o juridiquês afasta mais da pauta do que aproxima. Mas eu vou bem Exatamente, Ana. antes de chegar no estupro, tá? Porque estupro é conjunção carnal forçada, e aí vai ter os pormenores hoje pela lei. O beijo forçado já pode ser considerado, né, um ato libidinoso e para essa configuração do que é o estupro. Mas eu vou até para o que é o assédio, porque se a gente for entrar no pormenor do que é assédio, do que não é assédio, se você vai para a esfera trabalhista, tem que ter uma hierarquia. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Porque se você vai também para a importunação sexual, que também vai levar para a conotação sexual, para o constrangimento, é crime. Então, você também pode ter, inclusive, também um processo na esfera civil. Então, vamos tirar essas camadas do juridiquês, do que vira processo, do que não vira processo, para entender o que é um comportamento de respeito, né, ao outro, à outra, na sua diferença. Então, quando você vai falar do assédio sexual, é qualquer ato que constrange, que causa sofrimento no nível psicológico ou físico para a vítima. Isso quer dizer que, vamos lá, antes de chegar no toque não permitido, né, que não precisa ser de repente a conjunção carnal, ir para esse lugar, você já ir para um lugar de uma cantada que constrange, um olhar que é a tal da secada, que culturalmente a gente diz, né, que olhar não arranca pedaço, e erroneamente as pessoas acham que o assédio sexual só passa a acontecer quando tem o toque não permitido, e não é. Né? Então, você constranger, usar inclusive do seu poder enquanto chefe, enquanto parte de uma maioria, do seu papel de influência para constranger alguém com conotação sexual, já é um assédio sexual. Né? A chantagem. Então, então, se você topar sair comigo, te favoreço aqui, ou então vou te perseguir se você não topar. Isso tudo, né, na esfera do trabalho, já é desrespeitoso, já tem uma conotação sexual, já é constrangimento, já causa medo. Então, a gente já tem que considerar que isso é assédio sexual. E não precisa ir até o estupro. Então, desse lugar, você já está aí cometendo um desrespeito e não cabe nenhuma relação sustentável e respeitosa que deve existir no ambiente de trabalho. E, Ana, como funciona um trabalho preventivo pelas empresas para coibir o assédio? O que é possível fazer em termos de dispositivos, processos, de regras? Então, vamos lá, começar por processo, né? Então, se a gente vai olhar para o que está hoje com a abordagem tão forte da ASG, ou ASG em inglês, processo, governança, e tem uma coisa que já ajuda muito a qualquer pessoa que quer, de fato, atuar de uma forma estrutural, que tem lei e governança sobre lei. Então, hoje, se você olha o programa Emprega Mais Mulher, ele já diz, tem que ter curso anual, a CIPA hoje passa a ser Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio, ou seja, você já pode aí notificar com a mesma gravidade, sabe aquele reloginho, tantos dias sem acidente, casos de assédio também, e canal de ouvidoria. Mas aí a gente também tem que olhar para o código de ética, ali para todo o compliance. Então, isso é uma camada que precisa ter. Só que, gente, isso no lugar da prevenção, isso é o mínimo, tá? Se as pessoas não souberem desse dispositivo, não existir ali um espaço e um comando que é importante que você denuncie, vai ter uma investigação, tem processo, essa investigação é isenta e é endereçando as camadas de compliance, isso vai virar, como eu digo,
sabe valores, missão, visão, que está colado no papel, na parede, mas na prática isso não é vivido. Então, esse lugar de entender que existe um elefante na sala, a gente precisa endereçar, olhar para dentro com o processo, mas também ter treinamento, porque é isso que eu estava te falando, você trouxe essa pergunta entre a diferença entre estupro e assédio sexual. Então, por que que muitas vezes a gente só vai receber a denúncia quando a mulher foi às vezes até estuprada? Veja o caso da Petrobras aí. Porque as pessoas não conseguem entender que já a cantada, o desrespeito ali já é um assédio que precisa ser notificado, até para dar oportunidade de aprendizagem, né? Quando a gente vai para a prevenção, é bem importante a gente entender que essa hostilidade, a mulher que vai trabalhar com medo, né, por causa dessas microviolências, ela já está aí vivendo um ambiente tóxico de insegurança psicológica, que provavelmente só vai se revelar quando a crise apareceu. E aí esse lugar da conversa, de a gente ter uma oportunidade de educação, de alinhamento, de boas conversas, é bem importante. A outra coisa é a liderança. Então, se teu líder ri junto com a piada, pior, não quero nem entrar se ele é o assediador, tá? Mas se ele ri com a piada, se ele trata como fofoca, como um mimimi, se ele também faz parte da, que eu digo, da patota do assédio, dificilmente você vai ter um ambiente preventivo. E também a coerência. Então, tá, beleza, fiz tudo isso. Se vier uma fiscalização do Ministério, tá aqui, tem um código de ética que todo mundo assinou, tem a fotinho do treinamento, tem até certificado. Mas chegou alguém, principalmente no nível operacional, que é, como a gente chama na minha terra, cabuloso, porque você tem aquele cara que performa, mas tem uns skills aí de liderança quase nulo, porque você ser uma liderança positiva tá aí incluso, né, incluído o contexto ético, né, e proativo, de intervir, de cuidar, de endereçar. Então, você passar pano, porque, nossa, ele performa, vai ser difícil repor, então deixa eu aqui, faço de conta que não viu, então você não vai estar colaborando para a prevenção. Pelo contrário, está colaborando para uma crise muito próxima, porque hoje 50% das jovens brasileiras acima dos 16 anos já saem de casa sabendo que é assédio, segundo a ActionAid. Então, você vai ter aí uma geração que em breve vai ser tua jovem aprendiz ou estagiária, que vai ter um letramento, que se você não endereçar internamente, vai para a rede social, vai virar processo, vai virar denúncia no Ministério Público do Trabalho, ainda mais agora no contexto de regulamentação. Então, é bem importante a gente endereçar isso tão gravemente quanto fraude, corrupção, tá tudo no mesmo bojo. Eu me lembro, Ana, que uma das nossas conversas, foi algo muito interessante que você trouxe para mim, que esse letramento, essa educação, ela é contínua, né? Ela não é simplesmente eventual. Dia das Mulheres faz uma palestra, talvez escolha um outro dia no segundo semestre. É algo que tem que fazer parte da cultura das empresas, né? Exatamente, porque o que acontece? Você tem turnover, né? Você tem aí o giro de funcionários e funcionárias. E aí você vai para um contexto, principalmente nas indústrias muito masculinizadas, então você faz aí um giro de liderança. E tem muita liderança positiva, tá, gente? Que não precisava nem de lei já para intervir, já para dizer essa piada não cabe, respeito aqui é para todo mundo. Enfim, você perde uma liderança que às vezes é quem retém esse lugar da coerência, da prevenção e da conversa ativa. Vem outra, que é nula, e aí muda o time, a chance dessa aprendizagem se perder. Eu faço treinamento às vezes, que eu digo, tá vendo, vocês só me chamam uma vez no ano. Vou perguntar aqui, quem sabe onde está a ouvidoria? Não sei, no nível liderado. A liderança até sabe, tem um canal, sim, que a gente pode recorrer. Mas o liderado, que é que precisa contar com esse dispositivo, se perde. Então, o reforço da comunicação, né? Isso ser trazido nesse nível processual, que não é uma conversa que só cabe às mulheres, no Dia das Mulheres. Cabe também aos homens, que precisam entender como endereçar. A um RH, analista, em começo de carreira, que vê uma conversa no corredor, que muitas vezes a gente denunciar é difícil. Muitas vezes, antes de chegar no canal de denúncia, a vítima quer conversar, e aí você precisa ter um processo de como encaminhar como business partner. Então, é importante que isso seja contínuo, esteja aí integrado nos processos, né? Então, o melhor que eu digo, muitas vezes, quando o pessoal faz o dever de casa, é eu voltar para a palestra, que pode ser até no mês da mulher, que é quando o RH tem verba. Quando eu pergunto, todo mundo sabe quando é o canal de denúncia? O pessoal diz assim, pelo menos 80%, 70% sabe. Fiz, opa, o pessoal está aqui fazendo o dever de casa, sabe? Muito bom, Ana. Ana, o que é uma denúncia de assédio bem feita? Qual é o contexto dessa pergunta? Muitas pessoas que estão assediadas, elas dizem que as denúncias não vão para frente por falta de provas. Então, qual é um passo a passo, talvez, sei lá, os 3 ou 5 itens que toda pessoa que foi assediada ou está sendo assediada, ela precisa ter para comprovar que ela está sendo assediada? Vamos lá, não vou entrar aqui também colocando peso que a vítima tem que saber tudo. Eu acho que tomar coragem de já denunciar já é um passo bem importante.
Mas vamos lá, sonho do compliance. Ah, se tiver prova física, print de WhatsApp, print, e-mail, né? Print de chat, melhor dos mundos, porque o pessoal ainda tem também essa percepção que aconteceu pelo digital. Gente, a nossa ética, até o cafezinho do trabalho, precisa ser igual também nos grupos de WhatsApp, nas nossas interfaces digitais. Hoje, nós, enquanto cidadãos, temos a obrigatoriedade de ter um comportamento ético também nessa extensão da nossa vida que virou a nossa vida digital. Então, vamos já levar para esse lugar, melhor dos mundos. Né? Agora, não tenham, é uma coisa que acontece quando eu estou sozinha, porque tem um predador que age dessa forma, né? Que não digo que não é equivocado, porque é equivocado quando você diz, você não entendeu que isso não pode, ele, opa, não quero, não vou fazer, desculpa, enfim, até tem uma possibilidade de realinhamento. Mas quando a gente vai para esse lugar do predador, que já entendeu que ali não tem câmera, quando ela for para o cafezinho, eu vou ali chantagear, etc. Muito importante anotar quem testemunhou, o quando aconteceu, porque dá uma sensação, Eduardo, de loucura, do tipo, a pessoa até se duvida, é tão ultrajante, que como assim no ambiente de trabalho, que é para ser seguro, isso está acontecendo? Então, a gente sempre dá uma dica para a vítima, anotar, isso aconteceu tal dia, a linha dos fatos, né? Quem testemunhou, quem eventualmente viu até uma conversa, quem estava ali naquele momento, qual era o momento que o assediador se arvorava disso. Por quê? Porque o assediador repete padrão. Ele entra num lugar de permissividade que ele já entendeu, ó, se eu for por aqui nessa brecha, ninguém me pega. Então, para quem, de repente, não tem uma prova física e tem um RH atuante, um compliance, conseguir, por exemplo, vamos começar a observar. Vamos começar se ele faz isso com as outras. E aí também é bem importante nesse lugar da gente entender que o assediador repete padrão, que o pessoal fez. Agora todo mundo vai dizer que foi assediado. É, porque ele repete padrão. Olha o lastro para também quem está no compliance. Então, por isso que eu digo que é importante a denúncia desde a microviolência. Porque muitas vezes o pessoal não quer encaminhar, mas tem um chefe que até tipo, ah, cara, esse cara está me dando problema. Vamos pedir para mudar de turno, quero me livrar. E não fez a denúncia do que estava acontecendo. E aí o que acontece? Ou o cara vai ficando ali, vai sendo promovido, até e depois você não tem um lastro. Mas, por exemplo, até o histórico de você conseguir dizer, olha como era o comportamento desse cara que contava com uma outra chefia. O que acontecia? Então, isso é bem importante, porque, assim, tem o papel da denúncia, como eu te falei, tem um lugar também da denúncia que, às vezes, não tem prova física. Então, se a vítima tiver forças para conseguir juntar esses elementos, é bem importante para ajudar o compliance, tem uma investigação, mas também a gente entender que deixa rastro. Dificilmente ele passou ou foi a primeira vítima, entende? Entendi. E do outro lado, Ana, o que uma pessoa ela pode fazer para ela talvez evitar ser assediada? Quais são as melhores práticas contra o início do assédio? O que existe que pode funcionar principalmente no mundo corporativo? Olha, eu vou dizer uma coisa, vamos lá. Eu entrando hoje numa empresa nova, eu já procuro saber onde é que está o canal de denúncia, se ele existir. Procuro também, quando eu assinar, tá aqui, assédio está escrito, está explícito, né? Porque hoje, gente, já tem mecanismos de compliance. Então, isso é interessante para você se proteger. Mas não significa, Eduardo, que o assédio não vai acontecer, como eu te falei. O que tem empresa que, em nível processual, coloca isso, mas a cultura não funciona, a investigação não acontece. Então, assim, é difícil a gente colocar que a gente evite ser assediada. Não tem um comportamento. Agora, o que eu posso fazer é como eu me consigo entender que ali, qual é o aparato que tem caso isso aconteça. Obviamente, melhor dos mundos, a gente tem um lugar de segurança psicológica e endosso de quando alguém começar com a mínima piada dizer não gostei, não quero, e a pessoa conseguir ter, inclusive, olha, tal dia aconteceu isso, e eu falei isso, e encaminhar também para a denúncia, sabe? Então, não tem uma forma, tipo, eu vou evitar ser assediada, mas tem como eu me salvaguardar de entender que, em caso isso aconteça, a quem eu recorro, quais são os mecanismos que a empresa tem ali que eu possa acionar para eu conseguir manter meu trabalho, né, e conseguir trabalhar em paz, que no final o que a gente quer é trabalhar em paz, gente, não é uma perseguição a ninguém, é trabalhar em paz. Excelente, Ana. Última pergunta para quem quiser encontrar você, para quem quiser encontrar livre de assédio, aonde você está, aonde essas pessoas te encontram? Gente, LinkedIn, Instagram, livre de assédio, no Instagram, @livre de assédio, no LinkedIn, @livre_de_assédio. Eu estou no Instagram como Ana da Livre, fácil. No LinkedIn você vai me achar como Ana da Abate, meu sobrenome é mais complicado, mas também só tem eu. Colocou Ana ADD, vai me achar. E sempre um prazer conversar com vocês. A gente tem sempre muita gente que nos procura para tirar dúvidas, a gente sabe? E é o papel da gente também instruir, encaminhar também para a rede de apoio, porque hoje tem advogadas que são especializadas com esse olhar de gênero para poder te ajudar
se você está sendo vítima. E se você for um RH atuante, a gente consegue também traçar um plano para você conseguir ser nossa embaixadora ou embaixador, porque tem muito homem de RH, para a gente conseguir ter êxito e garantir aí, gente, que o que você hoje está fazendo não é só boa prática, não é só honrar um direito humano, é fazer com que a sua empresa evite crise. Excelente, Ana. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigado por você ter compartilhado um pouco da sua experiência e, com certeza, você é muito bem-vinda para voltar sempre que você quiser. Eu que agradeço essa oportunidade. Quanto mais a gente falar desse assunto, inclusive com homens, Eduardo, que a gente só vai mudar a Exatamente. cultura se os homens também entenderem que o que cabia lá atrás não cabe mais, e a gente ir para esse lugar de prevenção desde como não preciso falar de estupro, eu preciso falar de uma cultura de respeito e de segurança psicológica para todo mundo trabalhar em paz e dar o melhor do seu potencial. É isso mesmo. Acho que todo homem tem o dever de zelar por isso. Porque é o que eu sempre digo, Ana, todo homem veio de uma mulher. E se ele não enxergar a mulher como igual, alguma coisa está muito errada. Assim. E aí eu coloco uma outra camada, né, Eduardo? A primeira greve que aconteceu aqui no Brasil, não sou eu que estou falando, é Mary Del Priori, historiadora, foi em São Paulo. Em 1917 já tinha um assédio na pauta, porque as italianas chegando aqui, invadindo ali o espaço de trabalho dos homens nas fábricas, qual era o mecanismo que os homens usavam para que elas perdessem aquela concorrência, né? Era assediar, para que a O mulher tivesse assédio. da sair. Então, a gente precisa entender que essa mulher que incomoda também pode estar aí colocando na cabeça do homem. Ela é uma concorrência, né? Principalmente no momento que agora a gente tem um monte de lei que nos protege, né? Agora a B3 falando aí que para ser listada vai precisar ter mulheres no conselho. Então, é bem interessante entender que a gente tem uma evolução, mas também é preciso cuidar do homem para ele não encarar que tudo isso que está favorecendo a gente vai, digamos, implicar que ele perca o emprego e para isso tenha esse comportamento tão tóxico. Talvez para a gente finalizar, todas essas vantagens, bem entre aspas, tá? Que não são vantagens, só acontecem justamente por esse comportamento tóxico, né? Então, é necessário os homens se reavaliarem sobre esses comportamentos tóxicos que alguns têm. Tudo começa da gente homem. Com certeza. E o convite aí para fazer papel de casa, também tentar aprender. Não espera só o RH te notificar, né? Exatamente. Ana, mais uma vez, obrigado. Tomara que você volte sempre. O convite está aceito já. Espero uma próxima. Eu coloco agora para você a gente ver outras pautas, porque esse assunto não se exaure aqui. Excelente. Para você que está vendo, a gente está ouvindo, muito obrigado e até semana que vem.